repleta, cheia de gente, e o dia tá típico. Uma sexta-feira à noite, em pleno feriadão, e esse povo trabalhando. É isso que eu gosto do ExudaCast. Que aqui a gente trabalha, aqui a gente traz entretenimento, aqui a gente traz conteúdo. E hoje a gente vai falar da Casa da Cultura, dos seus 170 anos de história, e mais vai falar da história em si, vai falar da arte, vai falar da resistência que habita aquele local. E nada mais, nada menos do que trazer o meu co-host aqui, Joga na Geral, nosso professor Arthur Garcia, que é doutor em História e professor da Exuda, e é o cara desenrolado que quando ele quer trazer, ele bate. Teve um ExudaCast nosso, meu povo, ele simplesmente estava escutando e disse, ó, isso daqui dá pra virar tese, tá? Isso aqui dá pra virar um livro. Eu disse, do nada. Ele disse, eu tava anotando ali. Ele já tava com temas pra fazer um livro, de tão entusiasmado que ele tava com o que rolou no nosso ExudaCast. Então, é falando sobre história, é sobre arquitetura, sobre Pernambuco no geral. E, na nossa frente, duas mulheres que vão fazer a gente escutar hoje. Bom. Fala. Então, muito boa noite, professora Vanessa. Muito boa noite, Juliana. Calma aí, Juliana. Tá tudo certinho, não se preocupe não. Muito boa noite. E bom demais trazer vocês novamente. Professora Vanessa, que é a nossa blogueirinha, estourada aí nas redes sociais. Assombração. Quando se fala de cemitério, baixou o PIB da área ali, de Boa Viagem. Então as pessoas... As pessoas que queriam comprar um apartamento perto de Dona Lindu viram o vídeo de Vanessa e desistiram. Mas o mercado imobiliário ali acabou baixando, as pessoas hatearam ela, dizendo, não, eu não quero mais comprar lá. Vixe, porque teve um comentário que muito me intriga, que foi, por isso que eu senti umas coisas lá mesmo. Muito bom. Pra mim foi muito bom isso. Teve uma senhora que fez uma observação dizendo que ela estava errada. Aí deu todas as informações e a localização. Aí a gente foi atrás, era exatamente o que ela estava falando. Você acredita nisso? A senhora que fez o comentário, ela deu exatamente o local do antigo Hotel Miramar, que fazia parte da macroquadra do primeiro cemitério. Eu falei, eita, informação boa. Eu fiz, ela tá certa. E ela dizendo que ela estava errada. E ela dizendo que nunca tinha tido um cemitério ali. E onde era o hotel também fazia parte do perímetro. Eu fiz, o bom de ser mal assombrada é ter uma fama de, inclusive, fazer depilação na perna cabeluda. Então, estamos aí com o cinema pernambucano no cenário nacional, com 2 filmes em cartaz com essas histórias todas. E estamos aqui no ExudaCast para falar de história, memória, resistência, ressignificação dos espaços e tirar do esquecimento muita coisa da nossa cidade. Isso é importante. Então, meu povo, você que está aí do outro lado, você ainda não curtiu, você ainda não comentou, nem compartilhou com ninguém, você está perdendo tempo. Então se inscreve agora no canal da Exuda, é rapidinho. Clica aí, ó, inscrever-se. Vai lá no teu Instagram, pesquisa ExudaCast. Quando você pesquisar, você vai ter cronograma da semana, quem são os convidados, cortes dos convidados, vai ver o Reels bombástico com mais de 100 mil visualizações da nossa querida professora Vanessa e muito mais. Fora que você também pode escutar no Spotify, porque hoje a gente tá aqui sexta-feira, amanhã ninguém trabalha, mas segunda-feira já vai estar no Spotify esse ExudaCast aqui. E tem vários outros conteúdos, tanto da graduação como da pós-graduação, e vamos dar o nosso start inicial sobre o tema. Eu queria confessar com o professor, porque no off ele disse, eu quero falar também hoje. Então vou começar com o senhor hoje, fechado? Fechado. Professor Arthur, a minha primeira pergunta é pra gente saber o porquê do nome Casa da Cultura. O senhor poderia explicar um pouquinho pra gente? Antes mesmo dela se tornar a Casa da Cultura, né, a Casa de Detenção ainda funcionava, Francisco Brenan teve essa ideia de transformar aquele espaço em algo cultural. Então, ainda em plena década de 70, né, ainda dentro do período militar, a ideia de transformar o que seria, né, a casa de detenção num lugar de cárcere que foi utilizado durante o período militar como local de tortura, mas é um prédio monumento.
né? Pernambucano gosta de ser o primeiro e o maior, né? Em linha reta. Quando não é em linha reta, aí fica melhor ainda. É a primeira casa de detenção, né, daquele estilo no Brasil, né? E na América Latina. Sim, Pronto, sim, aí, na claro. América Latina. Então, A né? gente nem é bairrista, né? Não, então tome em linha reta, né? Mas uma coisa que dá pra ver do espaço, né? Dá pra ver a Caxangá, né? O Arruda, né? O Colosso do Vai, Arruda, vai. né? E agora a Casa de Detenção também. Percebi que o senhor torce pro Santa Cruz. Sempre. Gostei de ver. Então, vamos trazer um pouquinho da história. Então, vou Bora. puxar a sardinha para nossa querida professora Vanessa. Professora, ele trouxe, perdão, ele trouxe a casa de detenção. E, historicamente falando, até antes de você entrou aí, clicou e disse que a gente ia falar 770 anos, eles já passaram aqui no ponto. A gente vai falar sobre a casa de detenção, tá? Então, a casa de detenção, ela é um marco maior do que a Casa da Cultura, assim Isso. podemos falar. Então, quando se trata da casa de detenção, o que é que a senhora pode trazer um pouquinho do conteúdo para as pessoas entenderem do quão histórico é a casa de detenção? Bora lá. A casa de detenção, quando a gente pensa na capital pernambucana do século XIX, é pensar num projeto de Estado, ou seja, um projeto do governo imperial em modernizar as principais capitais brasileiras do Império. E a gente não pode esquecer que Recife era um dos nossos principais portos de entrada para os estrangeiros. Então, no governo da chamada Era Rego Barros, né, da década de 30, 40, e dar-se continuidade com outros presidentes de província, essa questão de criar projetos, de criar equipamentos urbanos inspirados, né, no modelo de arquitetura, sobretudo francesa, para não só embelezar a cidade, mas também que esses equipamentos urbanos se tornassem símbolos de progresso e civilização. Então, é nesse contexto que o Teatro de Santa Isabel vai ser concebido como equipamento urbano, o conceito nosso dos passeios públicos, a chamada calçada, projetos de arborização do espaço público, o teminha que eu amo, que é o cemitério público de Santa Amaro, praças, o mercado de São José na década de 70, e vai ser, né, concebido dos anos 50 para a década de 60 o sistema da casa de detenção, que curiosamente ele vai ser um desafio arquitetônico, porque ele está muito próximo da borda d'água da Ilha de Santo Antônio, que foi necessário um grande investimento técnico para fazer o aterramento, colocação de vigas de madeira de lei para dar sustentação, que se a gente for olhar pelo mapa pelas imagens de satélite, é até interessante a gente fazer uma alegoria dessa estrutura arquitetônica ao primeiro shopping center da capital, né, que é o Shopping Center Recife. Então, essa ideia de alas, ela é muito marcante. E o frontão da casa de detenção não é para o mar, ela é para o rio. E essa paisagem, ela vai ser não só cristalizada enquanto equipamento de embelezamento público, mas, sobretudo, ao longo das suas décadas, é um local cuja presença vai fazer uma limpeza social das pessoas consideradas perigosas, que seriam incivilizadas, e fazer com que esses corpos, esses sujeitos sociais, tivessem um ofício dentro do sistema da casa de detenção. Então, quando a gente para analisar a planta, o projeto, o investimento e as oficinas que existiam dentro da casa de detenção, a gente percebe que ela faz parte de um aparelho de Estado. Então, quando a gente descobre que os livros
e vai para as atas da Assembleia da Alep, para a Câmara Municipal, tinha oficina de encadernação e tipografia para publicar as leis da província de Pernambuco, era feito dentro da casa de detenção, a gente toma um susto. Por falar dos livros, o acervo das entradas dos detentos e as descrições do que foi feito, do dia que foi preso, que está sob a guarda do Arquivo Público Estadual, foi tombado pela Fundarp. Então é uma documentação riquíssima, né, que fala, né, não só, né, daqueles detentos que foram presos por assaltos, né, mortes, essas coisas, mas também tinha né, a ala feminina. Né, quando a professora Vanessa estava falando sobre o prédio em si, lembrar que tinha as oficinas. Então a gente tem que entender que a segunda metade do século XIX, o preso em si, ele não era sustentado pelo Estado. Então, assim, quem tinha condições da família levar as alimentações, ele levava só em caso, né, da impossibilidade, é que o Estado, né, fazia. Então, eles também trabalhavam, né, tinha a ala feminina, tinha, né, uma ala que hoje a gente chamaria de hospital de custódia, que tem algumas coisas pitorescas, inclusive falar de alguns detentos alienados. Então tem coisas assim bem interessantes. A professora Vanessa estava falando um pouquinho do recorte arquitetônico. E nada melhor do que a gente puxar a sardinha para quem está na mesa, né? E a nossa arquiteta da mesa, Juliana, ela podia também falar um pouquinho de quem foi que projetou e quais traços da arquitetura esse monumento influenciou, que ela falou da influência do Shopping Recife. Mas da onde veio a influência dele? Ela trouxe da França, então conta um pouquinho pra gente como é que funcionou. Existem que tratam sobre isso, né? E, o princípio da formação da casa de detenção, ela veio, o princípio arquitetônico, né? Do surgimento da arquitetura e a influência das cadeias feitas na Inglaterra, né? E aí, qual era a visão que se tinha nessa época? Se precisava, foi feito um código penal, e nesse código penal, como o professor falou, havia necessidade que as produzissem, meu Deus, desculpe, que elas produzissem, são os alarmes que eu preciso dormir, porque eu acordo cedo, desculpa, acabei não tirando, falha nossa. E aí, nesse Código Penal, dizia o seguinte, porque é o período do Império. E aí vai haver ainda a escravidão aqui. E o que acontece? Essas pessoas que eram penalizadas por algum ato, né, tanto de insurreição, e fugia à normalidade da sociedade, que eram pessoas comuns, mais pobres, ou que tinham feito algum dano à sociedade, e surgiu esse Código Penal, e nesse Código Penal havia necessidade que essas pessoas, vamos falar hoje termo de ressocialização. Nesse código, as pessoas teriam que entrar na cadeia, aprender ofícios, trabalhar, né, tanto para se sustentar, como o professor falou, mas para que quando ele voltasse para a sociedade, ele voltasse um sujeito melhor. Né? E aí, por isso, os ofícios. Tanto é que Luiz Nunes, em 1930, ele utiliza essa mão de obra, né, justamente para as construções do Estado. Né? Existe documentação que prova isso. E Luiz Nunes, né, na diretoria de arquitetura, ele pega essa mão de obra, profissionaliza essa mão de obra, ou seja, ele ensina o ofício e essas pessoas trabalham na construção, como pedreiro, enfim, como mão de obra.
E aí, o que acontece? Essa influência veio para cá, né? Foi projetado pelo MED, José Mamed Ferreira. E aí, o que acontece? Esse projeto foi, vamos dizer, inspirado nas penitenciárias da Europa, especificamente da Inglaterra. E qual era o sentido de não ter uma edificação que não era retilínea, ela tinha braços? Era para que uma torre central, nesta torre central, você conseguisse visualizar todos os prédios, todas as ramificações, e você conseguisse, assim, visualizar e monitorar os presos. Então, por isso, só que na Inglaterra e nas outras, elas tinham mais braços. Elas eram circulares, e tinham várias ramificações. E aqui, Brilhantemente Ferreira, ele faz com que haja alguns braços, em forma de cruciforme, e aí uma torre central. E nessa torre central é possível você visualizar todas as ramificações da penitenciária e assim conseguir fazer com que houvesse a monitoração dessas pessoas. E aí o interessante é que, do ponto de vista arquitetônico, a casa de detenção demorou muitos anos para ser construída. Por quê? Primeiro, Juliana, a espessura da parede, as novas tecnologias trazidas, porque você vai ter ferro na construção. Isso não era produzido aqui. Isso vinha de fora. Então levava-se um tempo para isso ser trazido para cá. Uma outra questão é que a edificação foi feita em partes. E como não era uma edificação comumente, eu acredito, que era comumente encontrada, que são edificações retilíneas, com eixo só de simetria, isso demorou mais tempo para ser executado. E mão de obra especializada para isso ser executado. E, assim, a casa de detenção, do ponto de vista da arquitetura, é uma joia da arquitetura. Primeiro, como eu falei para vocês, diante de pesquisas já feitas, o formato dela como casa de detenção é a primeira aqui executada no Brasil. Tanto é que quando ela termina, depois é que são feitas outras. Porque foram feitas outras casas de detenção. Mas até ela começar e ser finalizada, ela é a primeira. E dizem também que é da América Latina, ela é a primeira. Isso é pesquisa, tá? Não foi vozes da minha cabeça. A gente tem, o perfil de sermos os melhores em tudo, mas neste caso é. E ela Nós somos, tá? E ela é uma joia da arquitetura, primeiro, pela simbologia que ali está, Do ponto de vista da arquitetura, é uma edificação muito marcante. Ela marca a paisagem. Durante muitos anos, ela foi cartão postal da cidade de Recife. Inclusive, durante a sua construção, diversos artistas vinham para fotografá-la, para retratá-la em o desenho. De Pernambuco, ele tá a litografia da casa, exatamente, que é uma imagem muito emblemática, que ela tem não só a sua fachada para o Rio Capibaribe, mas a gente vê as embarcações e a gente vê vários sujeitos de classes sociais observando a casa de detenção. Porque é um elemento arquitetônico, o formato dela em si. Do ponto de vista da arquitetura, ela é uma joia da arquitetura. Do ponto de vista social, temos diversos problemas. Porque quando ela foi construída, e depois que ela foi permeada, começou a ser executada, existia escravos. E como é que você lida com esses escravos? Porque na época, quem era a posse era do senhor, E aí o que acontecia quando eles fugiam e eram pegos, pela guarda? Eles, se a pena fosse o açoite, existiam duas punições para os escravos, Nesse sabe bem. Ou era o açoite ou era o extermínio. E aí, gentilmente, eles açoitavam e devolviam para os senhores. Então, assim, o que aconteceu de coisas ruins ali naquela edição, lógico, não são flores que se cheirem, É sabido que muita gente morreu ali, é sabido que muita gente foi penalizado, torturado,
se vitimou ali. Mas a grande beleza disso tudo, se é que se chamar de beleza, é porque ela simboliza um momento histórico, tem sua importância histórica, apesar dessa escuridão que ela representa, porque a gente não pode tirar o peso do que ali aconteceu durante muito tempo, mas é que ela não foi demolida, né? E aí ela conseguiu permear ao longo do tempo, quando se transforma em uma casa, em um centro cultural. E aí ela consegue chegar até os nossos dias atuais, porque muitas delas, em outros lugares, foram demolidas. Retomando a primeira, e já metendo o bedelho no que tu estava falando, também um bedelho. retomando a tua primeira pergunta, na transformação na Casa da Cultura, tem muito essa perspectiva arquitetônica. Ela faz parte de um conjunto de monumentos e de edificações da segunda metade do século XIX, do processo de embelezamento do Recife. Então, quando começa com a já citado governo do Francisco do Rego Barros, o futuro Conde da Boa Vista, com a vinda da missão francesa, com Valtier, que é o cara do Teatro Santa Isabel, depois o Mamed, que faz o GP, o Ginásio Pernambucano, que faz o Hospital Pedro II. Então tudo isso entra nessa modificação, tanto que o prédio da Casa de Detenção, ele é posto, né, como disse Juliana, como cartão postal. Sim. Né? Entram muitas coisas. E, abrindo outro parênteses, ou já ramificando o parênteses, uma das coisas que impressiona muito a gente lendo algumas documentações da Casa de Detenção é o quanto a gente enxerga também quando a gente está lendo Vigiar e Punir de Michel Foucault, como essa questão do panoptismo, do enquadrilhamento, né, do controle social que aquilo tá gerando, inclusive o lidar com os escravos, com os alienados, com os loucos, né, tirar essa população, né, de circulação para torná-la útil ao capitalismo. E no caso do projeto de Mamed, aqui eu acho que é uma menção também da marca da identidade do trabalho dele, enquanto essa engenharia, que era uma engenharia do século XIX, também pautada no saber da arquitetura. Então não se havia no século XIX essa divisão clara entre engenharia e arquitetura. Foi o investimento para a construção de janelas com gradis de ferro fundido. Então, quando a gente olha para esse equipamento que está dialogando não só com um sistema de correção social que está em franco diálogo com a saúde pública, e a quantidade dessas janelas que são colocadas enquanto investimento no equipamento urbano, e o próprio Mamed ele falece antes de ver a conclusão do projeto. É muito pertinente a gente ver esse pernambucano que se formou na Escola de Pontes e Calçadas de Paris e trazer dentro do que ele aprendeu o melhor para o investimento dessa casa de detenção, cuja imagem ela é tão icônica para os dias de hoje que a gente consegue ver a nossa Casa da Cultura presente em muitos filmes no cinema. Então, quem assistiu Alcatraz, quem assistiu Papillon, quem assistiu Um Sonho de Liberdade, e o próprio agora, né, quando a gente pensa no universo HQ, né, com o Asilo Arkham do Coringa e aquele momento de apresentação dos detentos para o corredor, essa figura
E esse lugar, que era o ninho da águia de observação de todos os detentos, está também materializado na produção do cinema. Então, quando a gente vê esse lugar de os seus olhos, seu corpo está sendo olhado por todas as partes, ver nessa arquitetura essa presença e, ao mesmo tempo, ser um equipamento que ele embeleza a cidade, são duas ideias que parecem ser completamente antagônicas, mas no fundo não é. Então, cabia ao chefe de polícia fazer nos seus autos, durante o seu plantão, enviar pessoas não desejáveis para a casa de detenção. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre quem eram esses sujeitos sociais que acabavam sendo retidos para a casa de detenção, tem casos dos mais diversos, inclusive um que para mim assim, fiquei muito impactada, foi de uma escrava fugida, e essa escrava estava se pagando recompensa, ao que a gente escuta na teledramaturgia, né? A gente escuta muito a palavra o capitão do mato, mas tinha também os capitães urbanos de captura de escravizados. E essa família, detentora dessa escravizada, colocou de forma recorrente anúncio no jornal para quem achasse essa escrava fugitiva fosse encaminhada para a casa de detenção e seria pago uma generosa recompensa. Então, imagine essa função de ser lugar de acautelamento para recuperar um bem, um patrimônio perdido, que era uma pessoa escravizada. Então, vários casos que a gente vai descobrindo, que a gente só pensa enquanto Código Penal, e a gente começa a humanizar caso a caso, a gente vai tomando uma proporção do que significava uma limpeza social das pessoas de maneira muito sensível. Então, assim, foi preso por embriaguez. Mas, nossa, que embriaguez foi essa que levou a pessoa a bater na casa de detenção? Por descumprir uma postura municipal. Qual foi essa postura que levou, né? E ainda teve um caso que eu fiquei assim, olhei o sobrenome do detento, um sobrenome de família muito importante, e que o chefe de polícia, a prender e enviá-lo à casa de detenção, pede não só mas 2 laudos de autoridade médica para ver se ele era alienado mesmo, para ele estar enquadrado enquanto alienado, louco, para ser retido na casa de detenção. Então, a mesma pessoa, se fosse uma pessoa escravizada, uma pessoa pobre, se ela era caracterizada como alienada, a ala do 3º piso, que é a ala médica da casa de detenção, que tinha dentista, aplicação de injeção, de medicamentos, tinha uma farmácia, tinha as alas dos leitos, tinha toda a estrutura de hospital e uma autoridade médica que poderia fazer o exame, mas para esse indivíduo em especial foi solicitado uma análise, uma perícia de 2 médicos para atestar a alienação desse sujeito, porque ele não era pobre. Então veja como essas pessoas das mais diversas classes sociais iam parar na casa de detenção. Então é muito interessante ver essa capacidade de ninho de águia. Você falando dessa questão dos alienados, eu desenvolvi aqui na Exuda, há alguns anos atrás, uma iniciação científica com uma aluna de psicologia e uma aluna de contábeis, né? Parece brincadeira. A soma não dá muita curva. E a gente fez a gente passou um ano fazendo pesquisa sobre a criminalização da loucura aqui no Recife, na segunda metade do século XIX. E, obviamente, batemos na casa de detenção. E apareceu uma figura
né, interessantíssima, o que chamou a atenção foi 2 ofícios, né, 2 comunicações entre o chefe, né, o diretor da casa de detenção e como se fosse o secretário de segurança. E ele explicando por que ele estava gastando muito dinheiro com uma detenta. Essa detenta, ela estava lá por questão de ser alienada, era uma negra, e não se sabe se ela tinha sido abandonada pelos seus donos ou ela já era liberta, então não se sabe se ela era escravizada ou ex-escravizada, mas que ela estava vagando na rua, foi levada para lá, e o gasto é que toda vez que se colocava a roupa nela, ela tirava a roupa, ela rasgava a roupa. Então, imagina, em pleno século XIX, uma pessoa nua, né, mesmo num pavilhão feminino, né, ela nua. E o que me chamou mais atenção ainda foi o nome que deram a ela: Felicidade. Então, assim, ela aí me remonta logo a música de Rita Lee, A Balada de um Louco, né, que diz, né, louco que me diz, né, e não é feliz, né, eu sou feliz, né. Então a loucura, a felicidade, essa expectativa, né, do pleno século XIX, como diz o próprio Foucault, em outro livro, né, da História da Loucura, que ele, né, o século XIX vê o louco sendo internado porque ele não era uma pessoa controlável, né, ou produtiva. Padrões. Não segue padrão ou produtiva. Então, na casa de detenção, a produção, né, como você falou, né, levaria à utilidade. E é exatamente o cara que pensa no panoptismo era um utilitarista. O Jeremy Bentham, ele vai, né, do ponto de vista econômico, ele era um utilitarista. Também, né, que vai levar para né, a arquitetura. Ótica, né? Que é o encarcerar. Antes de a gente entrar nessa parte da arquitetura, o professor falou aqui no início, e ele disse: essa tem. E aí, puxo do senhor ou puxo da Vanessa? Tanto faz. Tanto faz. Então vou jogar no ar e vocês respondem. Há alguma figura histórica famosa que tenha passado pela antiga detenção? Eita, eu anotei. Todo mundo com fila hoje, professor. Que é isso? O negócio tá sério. Então, vou começar. Comece, assim, a sua dona Felicidade, né? A gente ficou ainda um tempo discutindo até que ponto era nome ou não. Eu acabo em pesquisa encontrando uma pessoa chamada Felicidade com nome e sobrenome, e ela tinha sido recolhida pelo chefe de polícia da freguesia, acho que da Boa Vista, por distúrbios. Ou seja, ela estava à noite. E o período bate. E assim, e é Provavelmente é a mesma interessantíssimo que eu fiquei, será que é a Felicidade que rasgava as roupas? Então, assim, foi muito emblemático, assim, aparecer esses nomes. Primeiro que a gente achava que poderia ser um apelido, e ela está sendo, digamos, rastreada na documentação no jornal, e essa documentação das ocorrências, como fosse assim o nosso boletim de polícia, ele segue assim, ocorrências da polícia, e no segundo, quando termina esse caderno de informes, vem o de óbitos do cemitério de Santa Marta. E aí que o bicho pega, que é interessante demais, porque a gente também consegue ver pelo lado da morte indivíduos que vêm a falecer na casa de detenção, sendo recolhido para ser sepultado às custas dos cofres municipais para o cemitério de Santa Amaro. E, curiosamente, eu não encontrei casos de violência entre detentos que veio ocasionar a morte. Então, muitas dessas digamos assim, de causa-mortes por ser alienado, louco, idoso, né? E também, digamos, em terceiro lugar,
problemas ligados a questões respiratórias, principalmente quando a gente vai pensar aí numa possível situação endêmica de pneumonias e tuberculose. Então, fala problemas pulmonares. Mas juntando isso que você está falando de mortes violentas e a pergunta dele de pessoas famosas, também lá no acervo da iconografia do Arquivo Público Estadual, a gente tem a foto do João Dantas. João Dantas foi preso na casa de detenção. João Dantas era um político da Paraíba, ligado aos donos de terra, que era rival político, né? Naquela época a palavra seria inimigo mesmo, do João Pessoa, que era então o atual presidente do estado, que seria hoje governador, que invade o escritório de João Dantas e publica as cartas dele com a amante no jornal. Está aqui em Recife. João Dantas sai da Paraíba, na cidade da Paraíba, capital, e vem a Recife tomar satisfação. Encontra já do meio pro fim da tarde João Pessoa dentro da Confeitaria Glória, Rua da Palma com Rua Nova, hoje é uma sapataria, e mata João Pessoa com 2 tiros. Há algumas versões extra-oficiais e oficiais que é melhor a gente não falar. Oficiais e oficiosas, né? Não fale. Se não tiver... Bem, já botou... vai, Léo Dias, conta a fofoca toda. Não deixa pela A versão oficial é assim, né? Quer dizer, a que contam, né? Que é bonitinha. Me contaram, né? Me contaram. A que é bonitinha é assim: João Dantas entra na Confeitaria Glória, já com a arma em punho, encontra João Pessoa sentado e as frases são bonitas, né? Levanta-te para morrer. E aí João Pessoa, né, nordestino, paraibano, levanta e leva 2 tiros no peito. Dizem que o laudo, né, feito, né, pelos médicos legistas, dizem que os tiros foi pelas costas. Então significa que o levanta-te para morrer, o cara já tinha levantado e corrido, mas isso o João Pessoa não fez, tá? Ele morreu encarando a morte de frente. Bem, aí João Dantas é preso, ele e a pessoa que estava com ele, e é levado para casa de detenção. Alguns dias depois, ele é encontrado estrangulado, né, cortado, com o pescoço cortado, ele e outra pessoa. E aí tem 2 versões bem interessantes. Um é o suicídio, e a outra é que houve uma invasão de pessoas revoltadas com a morte de João Pessoa, que é um fato muito interessante e muito marcante, que é o fato chave que leva à Revolução de 30. Né? O Vargas usa a morte do vice na eleição como desculpa para, né, dar o golpe na Revolução. Que é isso, revolução. Não vamos entrar nesse contexto de golpe, não. Porque é isso. E é a partir daí. Então, obviamente, hoje a gente sabe que ele foi morto. E dentro dessa briga, o ex-governador da Paraíba, era o pai do Ariano Suassuna, também é assassinado. É quando a família do Ariano vem para cá. Então, isso tem várias coisas. E, obviamente, tem no século XX também um famoso preso político, né, que é o nome agora fugiu, e também vai ser marcante para a casa de detenção. Gregório Bezerra. Um comunista. Isso. Ela estava na fila ali. Antônio Silvio, o rei do cangaço. Isso.
Foram os 3 mais. Fora os presos políticos na época do regime. Se a gente botar na balança aí, o João Dantas, o Dantas, ele acabou trazendo aí Ariano Suassuna pra Pernambuco. Pois Num contexto, pô, é o efeito borboleta da coisa, pô. Se ele não tivesse feito isso, não tinha matado o parente dele lá, não tinham fugido pra cá, ele não seria um representante. O Carvalho sou de Trito, o outro trouxe Ariano. problema nenhum. É aquela coisa, saiu o movimento armorial, com o enterro do cachorro e tudo. Pois é. Lá, Grande Ariano. Mas brincadeiras à parte, eu queria agora passar para um bloco da parte. Vamos puxar a sardinha para nossa arquiteta. A gente trouxe ela, então vamos fazer a mulher trabalhar aqui hoje nessa sexta-feira no feriado. Ela tá com papel que só, rapaz. Fiz uma pesquisa. No off, a gente falou que ela trouxe aqui alunos de arquitetura. Se você pegar esse papel, dá para montar o seu TCC, tá? Ô, Juliana, no seu ponto de vista arquitetônico, o que torna esse prédio singular, único? E ainda eu vou reforçar. Hoje, na sua visão hoje como arquiteta, e a sua visão de mundo, o que é que faz com que o poder público não melhore as condições daquela região? Porque eu, Gabriel, de 26 anos, eu tenho 26 anos, e eu lembro do Gabrielzinho, que ia visitar, antes de fazer jornalismo, eu comecei história, sabe? Eu fiz história na Rural por 4 períodos, mas aí sempre quis fazer jornalismo, passei depois e fui fazer o jornalismo. Só que eu sempre gostei muito de história, museu, todos os lugares que eu viajo, tento sempre consumir a história daquele local. E eu vejo hoje que Pernambuco só decai. Recife, né? Recife, o centro do Recife principalmente. O centro do Recife principalmente. Mas eu digo Pernambuco como um todo, porque eu não vejo Pernambuco fazer os turistas se sentir bem como história. Vender praia qualquer um vende, com todo respeito. Vender praia, o Porto de Galinhas ou qualquer outro lugar, qualquer um vende. Mas eu acho que Pernambuco é tão rico de história e não tem vamos dizer assim, essa parceria entre a história e o poder público. E aí, na sua visão, eu queria saber como é que você vê esse monumento se tornar um prédio tão singular e o que é que você acha que poderia melhorar, não só da parte arquitetônica, mas na parte da sua leitura como uma pernambucana que poderia mostrar mais de Pernambuco. Olha, eu falei, é uma edificação extremamente importante, porque é um marco, né, da questão da tentativa de socializar ou não socializar uma parte da sociedade que não seguia os padrões, né? E precisava se higienizar a cidade de alguma forma. Então, ela é um marco a partir do momento que existe uma necessidade nesse período histórico. Do ponto de vista da arquitetura, ela é muito singular. Primeiro, pela sua volumetria, né? Porque ela é cruciforme, mas se você perceber, ela tem as quinas arredondadas. Imagine o trabalho para você executar isso de forma tão minuciosa. As platibandas, elas não têm a mesma altura. Elas têm 2 alturas, ou seja, na lateral ela tem uma altura mais rebaixada para encobrir a coberta, porque a coberta, a platibanda, vem com essa necessidade como um elemento construtivo para higienizar a cidade. Né? Porque vamos lembrar antigamente, antes das platibandas, as cobertas, as águas caíam diretamente sobre a rua. Aí vinham os tigres maravilhosos, que eram os escravos, que eram chamados de tigres, com barris. Os barris de fezes e dejetos humanos caminhando pela cidade. E aí, imagine quando juntava a água que caía das cobertas, né? E isso tudo se misturava, caía nas pessoas. Então, a platibanda também nesse período, ela vem como um elemento higienizador da cidade, não só como um elemento estético. E aí a platibanda dela é bem interessante porque no frontão principal ela tem uma altura maior, ela vai se encurvando para atingir a altura das laterais. As quinas dela não é uma quina retilínea, né? São quinas abaloadas.
As guaritas em forma de liteira de cálice, Exatamente. maravilhosa. São, assim, a volumetria, a questão estética, né? Porque ela tem um estilo classicista, que é o período, justamente, que o classicismo vem com essa tentativa de trazer modernidade, né, para a cidade, para trazer embelezamento. Então, do ponto de vista da arquitetura, pela volumetria, pelo aspecto simbólico da edificação, do que ela representa, ela é importante, tanto é que ela é tombada. Agora tem uma coisa, eu não sei se você ficou com essa pergunta na cabeça. O que é quê? platibanda? Eu ia fazer, tava esperando ela terminar, que ela tava muito organizadinha. Aí, Platibanda é uma parede, você vai ter a coberta, é uma paredezinha que vai ficar acima da coberta. Então, antigamente, se você vê, por exemplo, em Olinda, as edificações, vamos dizer, do século XVII, século XVIII, quando você vê a coberta, ela vai cair diretamente para a rua. Só que aí tem um elemento higienizador da arquitetura que vai chegar futuramente, que é justamente a parede para encobrir a coberta. Só que aí temos um problema, infiltrações. Certo? Mas a platibanda nada mais é do que um elemento construtivo em alvenaria para encobrir a coberta. E essa água ser canalizada por Cair dutos pela e lateral. ser retirada por manilhas de barro na época. Certo? Então, platibanda é um dispositivo arquitetônico, né? Um sistema construtivo para que a gente não... É um elemento higienizador. é a mãe da canaleta. Da bica pra gente tomar banho. Da Bi. Não é bem assim. Na bica Ela é. vai cobrir a coberta. Tanto é que se você vê iconografias, que são imagens, tá certo? Lá do período colonial, você vai ver as águas das casas caindo diretamente sobre as ruas. Né? E aí a gente tem um problema de higienização, de sujidade, né? Do mau cheiro que isso causava. Né? Porque ao mesmo tempo que ela limpava, mas também tinha um aspecto que ela também varria a água para a rua. E vamos lembrar que não existia calçamento, era tudo em barro. Então, assim, que era para ter água, ia ter ainda mais, porque essa água era canalizada diretamente para a rua, sem ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, de condução para que não houvesse um empoçamento. Então, para embelezar a cidade, vem o classicismo, né, nesse período também, e essa edificação, assim como as outras do período, trazem, né, esse estilo classicista, do ponto de vista de arquitetura. E aí também tem as molduras em pedra, que também é muito interessante, né, a cúpula metálica com a base hexagonal, e a questão que eu acho bem interessante na época, que hoje a gente nega, que a entrada dela é pro rio. Veja que coisa... Porque no período que estamos, né, o rio ainda não era tão poluído. Apesar de que os dejetos eram jogados no rio. Né? Então a gente ainda não tinha essa, vamos dizer assim, essa mentalidade que hoje muitas das edificações, elas não são, vamos dizer, elas não valorizam. Infelizmente, grande parte dos nossos rios são poluídos. Né? E aqui eu puxando na apresentação que eu fiz, quando você fala de volume, só para ter noção de espaço, em área construída, a casa de detenção tem 8.400 metros quadrados de área construída, mais 6.000 metros quadrados de área que era onde ficavam essas oficinas. Então, vejam o tamanho de obra para século XIX desse espaço público. E quando a gente vai pensar nas oficinas, nós tínhamos lá oficina de sapataria, alfaiataria, para trabalhos em couro, essa parte do trabalho tipográfico e de encadernação. Então, e quando tem a virada, né, para o início do século XX, vai ter também o sistema correcional de crianças. O gabinete tem fotos no arquivo público
imagem do gabinete do diretor, que você olha, você faz, não é possível que essa foto do gabinete do diretor seja de uma casa de detenção. Você jura que é da faculdade de Direito. Então, o quanto é interessante essa noção da casa de detenção como um ícone para a cidade, que vai ser fotografado, e esses cartões postais, muitas vezes, eles eram inclusive coloridos em gráficas no exterior para serem comercializados aqui. E é um retrato da paisagem que chega como cartão postal até os anos 40 do século XX. Então, do mesmo jeito que o Teatro de Santa Isabel é um elemento da paisagem digno de colecionismo, digno para ser mostrado como cartão postal, a Casa de Detenção do Recife causa também esse impacto na paisagem. E é sempre esse diálogo do poder realmente, da beleza da arquitetura, de uma obra monumental que está à margem das águas, e a persona que receberia esse cartão postal, sobretudo o estrangeiro, ele vai olhar a beleza do prédio e muitas vezes desconectado da função coercitiva que o prédio exercia. Então, o jogo de escalas de olhar para a casa de detenção é muito singular nesse sentido, porque quando a gente pensa o hospital, quando a gente pensa o ginásio pernambucano, a gente pensa nessas obras, o Teatro Santa Isabel, não, a gente pensa que realmente são espaços para serem retratados. Mas pensar a casa de detenção quanto equipamento urbano que traz beleza, realmente é algo que nos faz realmente parar e pensar. E ainda, eu acho que qualquer pessoa que passe na frente pela Floriano Peixoto e vê, né, as ruínas, né, do muro, que é super largo, vê realmente o cálice da guarita, você olha e pensa, é um castelo, né? Então, assim, aquela coisa, imagina isso no imaginário da época e da população, sobretudo desse estrangeiro que recebia esse cartão postal. Que prédio é esse? Então, mesmo com a legenda Casa de Detenção, ainda assim ele se impõe na paisagem pela sua imponência enquanto bem patrimonial. Quanto à sua relação com o Estado, eu posso dizer que a gente sente falta realmente de que a nossa cultura seja valorizada, porque somos bairristas, né? A gente sabe que existe uma polêmica que eu não vou adentrar aqui porque é uma grande querela, né, sobre o que está sendo feito, especialmente ali na região dos Guararapes. Eu não gostaria de adentrar porque... Fala aí, pô, a gente é da polêmica, trouxe até fofoca hoje. Não vamos desfocar. Mas assim, o que eu acho importante, quando a gente fala, às vezes a gente não tem a noção, mas a Casa de Cultura, se a gente não tô puxando sardinha para o governo do estado, mas eu sigo o Cultura PE e é muito interessante. Se você vê, a Casa da Cultura, ela tem oficinas gratuitas que são feitas na Casa da Cultura. Oficinas, inclusive, de renascença. Por quê? E aí, eu particularmente, eu tenho uma história familiar que os meus ancestrais, minha avó, são de pesqueira e de Poção. E aí, a renascença que foi produzida no século XX, ela era trazida dessas regiões, né, Pernambuco, de Poção principalmente, porque existiam várias rendeiras, né? Isso foi trazido da Itália para cá, né, através de irmãs, e aí de uma religiosa especificamente, e aí isso foi proliferado, vamos dizer assim, de rendeiras em Poção. E eu lembro quando eu sou da década de 80, minha avó teve uma loja logo no início, né, na década de
90 mais ou menos, ela tinha uma loja na casa de detenção. E eu lembro, né, das paredes com estofado, né? Eu não lembro exatamente a cor, se era um vinho ou se era um verde especificamente, mas eu lembro das paredes e elas colocavam as rendas com alfinetes. Até hoje isso existe. Existem algumas lojas que ainda vendem renascença. E aí a importância de que aquela edificação especificamente seja preservada, que ela seja mantida, que existam cursos ali para serem ofertados à população. Existem de pintura, de renascença, inclusive sou louca para fazer, nunca tive tempo, mas vez por outra eu olho assim, um dia eu vou conseguir fazer. E aí ela é muito importante do ponto de vista de disseminação de cultura, de trazer artesanato. Então hoje ela se transformou, a gente não tem tanta noção, mas por exemplo, eu particularmente, Juliana, quando eu quero comprar uma renascença, quando eu quero comprar algum tecido bordado, eu vou para a Casa da Cultura. Eu ainda tenho essa política, porque a Casa da Cultura me remete, né? Eu sei da história, eu sei do passado negro que ela existe, porque ela foi uma casa de detenção, né? Mas ela hoje é um centro de cultura, ela é um centro de artesanato, que diversos turistas vão para lá. Lógico, carece, sem dúvida alguma, de policiamento, carece, sem dúvida, de mais cuidado. Mas o que a gente está falando é que a importância que ela permaneça sendo valorizada. E eu acho que esse podcast tem essa função, sabe? E que a gente fale de toda a cultura que ali está. Porque tem muito artesanato, tem muito bordado, tem peças belíssimas e às vezes a gente, recifense, não se percebe. Quantas vezes alguém já entrou na Casa da Cultura para comprar algum tecido de paninho bordado vindo de Poção? Porque você vai estar valorizando que eu acho um absurdo, tá? Aí é um parêntese. Por exemplo, você vai pro Alto da Sé, não é bordado aquilo ali que se vende no Alto da Sé. Aquilo ali é fabricado. Porque as rendas de Poção e tradicionais, de macramê, não estão ali, porque isso é artesanato. É aí que pra gente mostrar pro outro a nossa cultura e a gente valorizar, a gente tem que botar isso pra vender. Entendeu? Porque quando você pega um Alto da Sé e você vai pro Alto da Sé, eu tenho desgosto, eu tô trabalhando perto do Alto da Sé. Eu olho pra isso não é artesanato, minha gente. É umas rendas que são impressas. E aquilo ali é industrializado. Quando a gente tem renascença, quando a gente tem macramê, quando a gente tem artistas fantásticos de rocha ornamental. E fora, no caso de Poções, fora esse trabalho de memória e curadoria das próprias bordadeiras. Exato. Que têm os seus gabaritos que herdaram de suas avós e bisavós dessa arte tão sofisticada que se trabalha com tecidos de puro algodão para poder fazer. Sim. E que é uma arte que muitas vezes ela está encapsulada num modelo de negócio de luxo que quem tem acesso está, digamos, após o portão de embarque no aeroporto internacional. Exatamente. Então veja como a renascença de Poções, nem a gente, morador da cidade, a gente tem esse contato mais próximo com Poções. E por falar em arte, a última visita que eu fiz à casa de detenção, eu digo assim, merece que todo mundo pare para olhar a cela 106, que é a única que ela permanece e que ela é toda grafitada, que não deve em nada a um cubismo, a uma arte moderna de pessoas que estavam, né, não só um artista, mas você vê que tem vários detentos que desenharam ali e deixaram um registro nessas paredes que ele não deve em nada a qualquer galeria de arte moderna. E o interessante não, o que eu gostaria de pontuar é que
Se você já foi na Casa da Cultura, você vai perceber que muitas salas estão vazias. E isso é perigosíssimo. Por quê? Vamos dizer, se você for para a Casa da Cultura, o térreo, ele está todo preenchido. Quando você vai para o terceiro andar, você percorre toda a Casa da Cultura e tem 2 ou 3 lojas abertas. Mas você não acha que isso é um retrato do centro do Recife? Exatamente. É um centro, é um retrato do centro do Recife, mas também é do ponto de vista que a gente precisa valorizar mais nossa cultura. Porque se a gente tivesse um maior incentivo por parte da gestão que ali está, para que várias outras pessoas que são artistas e conseguissem expor no local, a gente começa de fato a ter um centro cultural. Porque um centro cultural ele tem que ser ocupado em todos os andares. Porque isso, a gente em arquitetura costuma dizer o seguinte: para haver manutenção da edificação, ela precisa estar em uso. Como é que eu vou ter uma manutenção em uma edificação se ela só tem 1/3 da sua área ocupada? Dificulta a questão da manutenção e da preservação dessa edificação. Mas, Juliana, eu vejo algumas coisas em relação à venda, né, desses espaços. Uma política pública um pouquinho estranha. Algumas coisas no Recife, elas são vendidas para turistas. Sim. E especificamente para turista. Sim. A Casa da Cultura, ela não deveria ser para turista. Porque o turista em si, ele não mantém como nós, locais, vamos manter. Então, quantas vezes tentou se fazer o renascimento do Recife Antigo, agora tem um novo nome, que não é mais renascimento, é requalificação. E morre na mesma coisa, né? O turismo vamos fazer isso porque isso é cultura, isso é turismo, e tem aquele boom e depois a coisa, né, morre. Mas é isso que eu tô dizendo. Vai morrendo. A gente tem que ter a cultura, a nossa sociedade tem que ter a cultura de consumir, não só, por exemplo, na FENEARTE. Porque nós temos gabarito suficiente de forma artesanal, como é que eu posso dizer assim, que nós temos artesãos suficientes para preencher a Casa da Cultura toda e manter isso tanto para a população que está como para os turistas. Mas esse assunto que você não quis falar sobre o espaço, como é que é, Guararapes, né? Você não e faz parte de um processo de política pública. Que é difícil, né? Pois Porque é uma coisa chamada gentrificação. Isso. Pois é. Retirar a sociedade. Isso. Mas, né? É interessante que aí remonta para minha dissertação, né? Que fala sobre as transformações, né, do espaço urbano do bairro São José. E como o bairro São José ele sofre intervenções ao longo, né, da história, que eu chamo de feridas, né, exatamente para tirar a população de baixa renda, né, dali, né, porque é um espaço hoje principalmente já tem infraestrutura. Pois é, que é bastante cobiçado, né, pelo setor imobiliário. Né? Então, o abandono do centro faz parte de uma política pública de retirada daquela população. E longos anos, né? Então, quando se fala do abandono da Boa Vista, a gente até compreende do ponto de vista, vamos dizer assim, financeiro, né? A Boa Vista sempre foi mais para a elite, e essa elite migra para o shopping center. Mas Santo Antônio está acontecendo isso, né? A gente percebe a queda que está acontecendo na Rua Nova, mas a resistência do bairro de São José é muito grande, né? Ontem eu passei por lá, estavam as lojas abertas, né? Ontem, feriado nacional. Sim. Então,
resiste, né? Aí entra, né, a parte da resistência também da Casa da Cultura, que é no bairro de São José. O próprio mercado de São José é um processo de retirada da população periférica, né, de um bairro tipicamente popular. Né? Faz-se uma construção bastante importante, né, como modelo arquitetônico e monumental, mas ele resiste. Né? Faz aquela avenida que não serve para nada, que é a Dantas Barreto, que liga nada a canto nenhum. E ela demoliram resiste. duas igrejas Demole belíssimas. duas igrejas belíssimas. E um casario no meio do caminho. E o bairro resiste. Né? Então, estão transformando aquele espaço que está abandonado. Né? Mas a gente perde de ser uma cidade... Pois é, a gente perdeu... Recife não se tornou também um patrimônio histórico mundial por causa daquelas modificações. Ah, mas isso é saudosismo. Será que a gente não consegue tornar a cidade, modernizar essa cidade sem destruir o que é antigo? Porque o que é antigo não é velho. Sim, eu tenho muitas ressalvas do ponto de vista que está acontecendo. Eu tenho muito medo no sentido que quando você entrega para iniciativa privada, eu não sei como é que isso vai de fato funcionar, mas acontece que você vai retirar parte da população que ali ainda resiste, né? Em contrapartida, a gente precisa entender que tem que haver alguma solução. Uma solução que seja viável, mas que existam outros atores. Como assim, Juliana? Que você não expulse simplesmente as pessoas, né? Que é o termo que a gente chama de gentrificação. Que é o termo de você tirar essas pessoas de um ambiente de forma abrupta e você separar, você setorizar a cidade. Porque isso já acontece em outros bairros, né? Em bairros ditos nobres. Então, o que vai acontecer no Recife, a partir dessas tomadas de decisão, eu espero sinceramente que o poder privado ou público não olhe para o nosso patrimônio, porque ali tem edificações protomodernas, ali tem edificações modernas, ali tem edificações com relevância histórica, que são os nossos casaris, né? E também as nossas igrejas. E aí o marco da cidade, do ponto de vista da paisagem, são as torres e o casario. Apesar da gente não ser patrimônio... Aquelas ruas tortas do bairro de São José, aquelas ruas sem saída, na qual, inclusive, a primeira série do Galo da Madrugada é numa delas. A gente não pode esquecer também, né, o Galo da Madrugada, que é um patrimônio nosso. Isso não vai poder ser demolido, lógico que não, porque existem normativas de preservação, existem os IEPs, existem a área de setor de patrimônio da prefeitura. Isso não vai ser varrido no mapa. Mas o que me preocupa mais e não ao mesmo tempo, porque estamos vendo o bairro ser literalmente esvaziado. Estamos vendo com preocupação, por exemplo, andar no centro da cidade hoje é inviável. Né? Eu estava contando para vocês que ontem eu vim trabalhar e esqueci que era feriado. Esqueci. E fui pro centro da cidade. Um breu. Então, assim, a gente precisa ter política pública de policiamento para que essas ruas voltem a ser seguras, que as pessoas consigam caminhar. A gente diz na área de arquitetura e de urbanismo, né, de conservação integrada, que para que um ambiente ele tenha vida, a gente precisa ter novos usos, ter diversidade de usos. Por quê? Não adianta ser só comércio. Porque comércio ele tem um horário reduzido de funcionamento, né? A gente tem que ter também habitação.
isso é importante para que aquela área tenha uma vivacidade, que aquilo ali tenha vida, né? E tenha comércio de consumos básicos, restaurantes, que tenham mercadinhos. A gente não encontra isso no centro da cidade. Por quê? Porque não existe segurança para você caminhar ali, né? Mesmo durante o dia, porque agora eles resolveram assaltar com facão, né? Por exemplo, a ponte giratória. Desculpa, gente. Não, A gente a tava ponte rindo. giratória que está interditada, Sim. ano passado tiveram diversos assaltos com facão, né? E pessoas que foram literalmente esfaqueadas. Então, assim, a gente tem que ter. E aí é muito complexo, porque você não simplesmente vai retirar essas pessoas de alguma forma. Mas você precisa ter um tratamento para essas pessoas. Principalmente porque existem pessoas em situação de rua e elas têm algum tipo de vício. Mas como é que isso é feito? Aí a gente já vai partir para a saúde pública. Entende que são muitas camadas a serem tratadas. E outra questão, Juliana. E aí você tem que tratar com humanidade, acima de tudo, né? Mas aí é muito complexo. A situação do Recife Antigo é muito complexo. A gente tem que... Isso tem que ser muito bem discutido, isso tem que ser muito bem avaliado. O que é que vai ser feito? Como é que vai ser feito? Porque você não pode simplesmente varrer uma sociedade. E jogar debaixo do tapete e entregando para iniciativa privada. E Calma, outra, Morena. deixa eu aqui, assim, eu tava pensando É muito na complexo. questão das nossas rotas e realmente ter de novo a vontade de andar, como se dizia, vou bater perna na cidade, vou bater perna na cidade. Hoje a gente consegue. Em algumas ruas não, é inviável. Sinto muita falta de realmente o Museu do Trem, que está ao lado, né, da Casa da Cultura, que eram 2 marcos Acho que vai ser emblemáticos restaurado agora. para a gente visitar, que assim havia fazia parte, inclusive, do calendário pedagógico das escolas de fazer, né, essa experiência Esse movimento. sensorial da cidade, que as escolas faziam. Forte das 5 Pontas, que é o Museu da Cidade do Recife, depois ia para o Museu de Trem com a apoteose que era a Casa de Detenção. Quer dizer, fazia-se uma experiência de imersão no bairro do Recife, não estou nem falando, não estou falando bairro de São José, não estou nem chegando à questão do bairro do Recife, mas veja quantos espaços de equipamentos urbanos do presente que está sendo cada vez mais caindo no silêncio. Pois é. Então, esse silêncio que nos incomoda a todos, que a gente vê aquela assim, eu, pelo menos, sou aquela que chegava essa época do ano, era o momento de sair pequena para comprar calçado pela Duque de Caxias. A gente fazia realmente esse passeio de experienciar a cidade, atravessava a Ponte da Boa Vista, né, e olhar as vitrines, ver Papai Noel, não sei o quê. E na volta já estava assim, eu de olho querendo o peixinho. Então, e aí tinha um fotógrafo lambi-lambi ali. Então, tem uma série de memórias afetivas que eu tenho certeza que não é só eu que a partilho, tem muita gente. E as novas gerações, sem essa ponte da gente criar estratégias para uma imersão sensorial para os nossos equipamentos de cultura, eles realmente caem no esquecimento mesmo. E aí quando você fala, né, e nos chama a atenção que o potencial de ocupação de boxes, de celas da casa de detenção não está a todo vapor, que poderia ter muito mais acesso, também faz parte desse processo de silenciamento. Você citou a ponte giratória. O quanto essa morosidade para terminar a obra está causando sobrecarga no conjunto patrimonial do bairro de Santo Antônio, né? Que vai mexer com os azulejos. Né? Imagina, a gente com os azulejos. Eu morro por causa dos azulejos, morro por causa dos vitrais. Tem um monte de coisa, porque o microabalo, inclusive a sede do Arquivo Público na Rua do Imperador,
A Rua do Imperador está numa sobrecarga de estresse muito grande por causa da movimentação de veículos de grande porte, por causa da intervenção ali. E a gente, assim, cada sacolejada no mezanino, aí a gente fica pensando, ai, quanto de fragmento, de azulejos, de vitrais, tudo. É muito complexo e muito complicado para uma cidade de mais de 400 anos, que a gente tem que valorizar a cidade toda como um conjunto patrimonial e não só pensar os bens tombados, né? Eu vou dar só um parêntese na ponte giratória. Dê. A ponte giratória, ela tem um problema estrutural seríssimo. Quando as pessoas falam assim, não está demorando muito, gente, olha, ela antes de ser restaurada, é processo de reforço estrutural, né? O que acontece? Ela foi feita em concreto protendido. E o concreto protendido, ela é um cabo que ele é tracionado e existem cordoalhas na ponta. Isso está dentro do concreto, você não consegue visualizar. Quando eles começaram a fazer, e aí foi feito na Ponte Santa Isabel, eles começaram a fazer esses reforços estruturais, né? Esse monitoramento de como as pontes estavam. Eu sei porque eu estava assistindo a aula na Poli, da professora Eliana, e a gente foi na Ponte Isabel realmente ver esse processo de reforço estrutural lá na Ponte Isabel. Foi quando a gente soube que a ponte giratória tinha se descoberto no momento que eles foram fazer e um cabo da cordoalha estava rompido. E aí, quando eles foram cavucar, né, literalmente, quebrar o concreto para verificar, não era só um cabo. Eram vários, quase todos. E aí, o que acontece? Se não existe cabo de tração para segurar aquela bendita ponte, Juliana, como foi que ela ficou de pé? Deus. Aí vai da fé da pessoa, né? Não, Deus, literalmente, porque ela estava ali, se você não tivesse a interdição dela, ela ia romper abruptamente. Então, ia causar um desastre que a gente depois só ia ver a desgraça. Então, é realmente necessário que ela seja interditada, porque não é brincadeira o problema estrutural que ela está. Só que existe um processo que ela precisa haver um cálculo estrutural. Acho que eu até vi o prefeito falando sobre isso. Realmente tem que ter um cálculo estrutural e um reforço. E é uma coisa que é muito mais complexa. Por quê? Porque ela não é em concreto armado tão somente. Ela é em concreto protendido. Então, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. E ela era giratória, que não é mais. Imagina a adaptação para o uso do... Não, mas ela é toda em concreto. Ela é uma nova ponte construída. Mas aí, isso realmente... E aí, quando as pessoas falam, olha, eu posso lhe assegurar que é melhor uma demora e ela está interditada do que haver uma liberação e a tragédia acontecer. Ela realmente não pode ter acesso até esse reforço acontecer, até as cordoalhas estarem no local novamente, até isso tudo ser feito. Lógico, aí são trâmites do governo que aí eu não vou entrar nessa querela de licitação e tudo. Mas ela precisa estar interditada porque é uma questão de não acontecer uma tragédia. Quando ela romper, ela vai romper abruptamente. Tanto é que ela ficou interditada, até para pedestre, né? Então, assim, é uma situação muito crítica. Juliana, como é que se verifica isso? Só fazendo o rompimento do concreto, fazendo a inspeção e verificando como é que essas falhas estavam. E, graças a Deus, foi verificado antes que uma tragédia acontecesse. Porque imagine um parente seu que está ali numa bela de uma ponte passando e ela desaba toda de uma vez. Ela vai desabar toda de uma vez. Porque não tem cordoalha, não tem nada segurando ela. Então, como ela ficou de pé, intervenção divina. O meu medo maior é do nada a gente... a ponte foi liberada, ela tá toda azul com o nome escrito no meio. Porque ultimamente as coisas estão assim, não, eu tô fazendo uma obra. Quando você vê a obra tá toda azul com o nome escrito no meio. Grande prefeitão que tá fazendo umas parcerias top. Não, pelo amor de Deus, não é isso não. Voltando. A gente faz mais de uma hora que a gente tá conversando. Mas já? Papo tá bom. Nem comecei. Papo tá bom. E eu queria saber, já que a Vanessa falou que nem começou, eu queria saber de você, professora Vanessa, como você vê o futuro
da nossa Casa da Cultura daqui 50 anos? Ai, meu Deus. Primeiro, né? Então a pergunta foi boa, né? Se é, meu Deus. Bem, se eu tenho 297 anos... Vai estar com vai ter 347. Exato, né? Então, assim, eu espero chegar lá para poder realmente da gente poder pensar não só em políticas públicas inclusivas, para a gente pensar no Recife histórico, né? No nosso Recife histórico, não só Recife como sítio histórico de Olinda, como um patrimônio orgânico em toda a cidade, não somente para o turista, mas para nós. É importante realmente pensar nessas demandas sobre reocupar com moradia, que esse discurso tem sido pensado não só em questão de gestão da arquitetura, mas realmente de planos de requalificar para morar, para ter literalmente um mercadinho, que as pessoas possam trabalhar e viver próximo a esse centro histórico. E, junto com ele, a gente tenha projetos que realmente integre, como já teve no passado, e nós também possamos ter a experiência para com a cidade e com o nosso patrimônio. Então, vejam, uma coisa nós temos um projeto fantástico, que é o Circuito Sagrado, que é o circuito de templos religiosos. Só que, no momento, nós estamos ainda na esperança que vai começar a obra do restauro do telhado do convento de Santo Antônio, da igreja de Santo Antônio, que faz parte do circuito sagrado. Mas o circuito sagrado, nós temos tantas igrejas fantásticas que não faz parte do circuito sagrado, que poderia ser incluído. Essa questão da Casa de Detenção como espaço de cultura, ele não pode ser substituído com um galpão novo, que está relacionado ao modelo de turismo e negócio, que faz apenas literalmente essa ponte com embarcações de cruzeiro de luxo e hospedagem de luxo, porque nós também fazemos parte da cidade. Então, quando eu digo assim, eu fico arretada quando assim, eu escuto assim, a cidade tá esquisita. Tá esquisita para quem? Só tem alma. Que ótimo! Tá ótimo que só tem a alma e a assombração, porque eu vou me dar muito bem com esse povo que tá na cidade. Porque realmente a gente bate um papo, tem uma conversa, mas as luzes, decoração de Natal, comércio popular, são os pregões baratos. Então, assim, eu amo quando eu vou pesquisar na biblioteca do IFAM, que fica do lado do Museu do Trem, pertinho da Casa da Cultura. Eu fico fazendo pesquisa e eu ouço o Manuel Bandeira recitar a evocação do Recife enquanto eu estou pesquisando, porque ele dizia que lembrava de todos os pregões baratos, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. E eu, enquanto estou pesquisando, estou escutando. É a película e a capa, é a película e a capa. É o self-service sem balança, venha, é self-service sem balança. Qualquer peça. Passatempo da sua viagem, vem tia, o passatempo da sua poca é um real. Poca é um real. Qualquer peça é 20, qualquer peça é a 20. Então, é essa efervescência do viver, né? Que a gente precisa, porque a gente pensar que a cidade histórica só está relegada a ser uma experiência para quem é de fora, e a gente começa nesse processo de esquecer da nossa memória e começa a gente ver que as gerações mais novas só conhecem a experiência dos locais com estacionamento, cancela, shoppings. Não, mas isso agora é recebimento diretamente em casa das compras. Sim, fora. E aquela coisa, eu digo assim, olha, minha máxima culpa, a questão do comércio,
Mas ontem, eu conversando com colegas de grupo, eu disse, gente, mesmo essas compras feitas na internet, sobretudo de livros, se não fosse a resistência dos livreiros, dos sebos, eu não teria acesso à obra rara. A plataforma que concentra vários vendedores, mas quando eu vou ver onde é que está o vendedor dessa obra rara que eu tanto preciso da minha pesquisa, onde é que ele vai estar? No mesmo lugarzinho que estava há 40, 50, 60 anos. Então, parece muito cômodo, muito gostoso, assim, ai meu Deus, essa obra rara saiu aqui, eu preciso do negócio de ferro, Ju, eu tenho um negócio de ferro fundido aqui que eu estou precisando. Quando eu vou olhar, onde é que está? Na Boa Vista. Tá na Guararapes. Tá na Guararapes. Então, assim, faz falta essa experiência da livraria, convite à leitura, de comer os brebotes na cidade. E quando a gente fala especialmente de São José, que aí eu digo que, assim, vocês vão brigar com São José? Vou brigar. Eu tenho dívidas imensas a pagar com os meus mortos lá em São José. Tenho dívidas imensas. Ainda não paguei, estou devendo. Eu sei que eu estou devendo. Mas é realmente a briga para a gente não esquecer, sabe? E ver nos momentos, né, entre o sagrado e o profano, a gente percebe que uma cidade de mais de 400 anos pode acontecer o que for, mas basta ter uma procissão de alguma coisa que a cidade vai estar lá. Então, esse movimento, essa onda do sagrado e o profano. O 8 de dezembro tá chegando, né? Pois é, então assim, e a gente tava até discutindo, né? Eu fiz assim, eu queria ver a autoridade do Vaticano subir o Morro da Conceição e repetir o que ele disse, se ele ia sair vivo para mexer com Cecília. Então assim, não venha mexer, não. Você estava falando sobre a questão da cidade e também pertencer aos moradores da cidade, né? Também não, né? Necessariamente ser nossa. E me veio a lembrança dessa reforma. Eu resisto em não chamar de requalificação. Da mesma forma que Ariano morreu chamando a capital da Paraíba de Paraíba. De fato. Ele olhar para o mercado São José, e a ideia era gourmetizar aquela parte da alimentação, retirar, né, da frente, porque não é original, mas os banheiros também não são originais, e vai se tirar o banheiro, né, impensado, mas levar para o mezanino. E aí eu pensei o seguinte, eu frequento o mercado, ele é o meu objeto central do meu mestrado. Então eu frequento o bairro, eu frequento o mercado. Toma muito 2 suco, clone de suco, né, professor? Rapaz, pode fazer propaganda? O bar do Gaivota é fantástico, né? Com a Albânia, que é a proprietária, é uma pessoa também fantástica. E a comida é boa, é gostosa, leve, né? Rabada, buchada, mão de vaca, né? Coisinhas assim. Básica, claro. 8 da manhã, Adoro. 8 da manhã você já pode, cuscuz começar com feijão, né? Ou então. E eu conversando justamente com Elbânia sobre como é que ia ficar a situação para eles, porque eles vivem do dia a dia, eles vivem do povão. Quantas vezes eu vi, né, pessoas chegando e pedindo uma quentinha, que são pessoas em situação de rua, que elas conseguiam o dinheiro e iam lá. Ou chegava e pedia pra gente Me paga o almoço. Me paga o almoço. Então, assim, essas pessoas não vão subir, né? Aquele cara que tá passando, que é do povão, que vai... aí você pede uma buchada. Não, vamos lá. Pra uma galinha cabidela completa. Aí vem uma bandeja de arroz, salada. E o cara não bota no prato, não.
Ele vai comer ali direto, até porque não tem muito tempo para fazer, e ele come aquilo porque o trabalho dele é pesado. Essas pessoas não vão subir. Não, ainda E tem aí a ideia grande problema. de puxar pro lado, né, ajuda a movimentar. Então, assim, iam tirar o equipamento, gourmetizar a situação e expulsar o povo. E um grande problema. A gente sabe que o ar quente, Óbvio. ele sobe. Uhum. Então, assim, mezanino numa estrutura metálica, mesmo com venezianas, né? Porque ali tem janelas venezianas, é um tiro no pé. Porque você vai tornar. Você já foi pro. Você que frequenta, você sabe. O Mercado São José, antes da reforma, ele era quente. Ele era quente, porque ele não tem ventilação. Não consegue ter ventilação cruzada. Por quê? As paredes são acima do nível do usuário. E as portas, por ter o outro casario, a ventilação não cruza. Não consegue cruzar. É porque E quando ele foi muito construído não artesanato. tinha, né? É. Ele era direto pro rio. Exatamente. É muito artesanato. Então são ambientes que não é um calor de você suar, mas Sim. não tem um conforto térmico. Aí você pega uma edificação desse porte e já não tem um conforto, vamos dizer assim, de ventilação cruzada. E estamos falando tanto, né, do efeito climático né? É tão em voga, que aí você pega uma edificação que é de estrutura metálica e sobe o mezanino. Ah, porque era original, não era original. Veja, é funcional hoje. Será que não existia outra forma de fazer uma intervenção sem que onerasse tanto a questão das pessoas permanecerem lá? Porque para permanecer ali, vai ter que ter uma coisa. Eles vão levar para aquela rua do lado. Aquele pessoal que tá na frente, aqueles bares, restaurantes, eles vão para aquela rua que fica do lado indo. Rua do João Rangel? Não. Vão para aquela rua do lado do mercado, aquela que fica a Igreja da Penha, Sim. né? Naquela mesma rua. Das calçadas? Não. A do lado do mercado mesmo. O mercado não tá aqui, a Penha aqui, o mercado aqui, eles vêm para cá. Tem uma rua na frente. Tem a rua Não lembro indo em exatamente direção o nome da rua. à rua Santa Rita. Uhum. Agora deu branco. Bem, a questão toda também tem o seguinte. Quando se pensou no mezanino, se pensou no Mercadão De São Paulo. de São Paulo. Então, na hora que faz isso, Mas o clima é diferente. sim, sim. O clima é O diferente. próprio Valtier pensaria nisso. O clima é diferente. Né? E aí a resistência foi exatamente isso. Olha, não dá para subir, vamos perder espaço. Né? Uma coisa é você tá ali, né, e tá suando porque tá comendo uma Mão de vaca. mão de vaca, um pirãozinho, um negocinho, né? Básico. Bem light. Né? Aí dá pra você dar uma suadeira. Dê 2 guardanapos, um espalhanapo, né? Que não é guardanapo. Na maioria das vezes é espalhanapo, você passa Isso. assim, o sol escorre e o guardanapo sai seco. E aí você tá numa situação dessa porque você tá comendo, né? Outra você tá porque você tá numa sauna. Sim. Né? Eu... E a gente começou falando sobre casa de Não, cultura, mas a gente né? tá em outro rolê, mas eu queria voltar. Sim, mas aí você falando de 50 anos, quando a gente pensa de equipamentos urbanos do século XIX, a gente primeiro tem que, eu penso que educação patrimonial continuada. Então, eu acho que sem educação patrimonial, a gente, e assim, não precisa só pensar na educação patrimonial, só na questão da educação básica na infância. Durante toda a nossa vida, nós temos momentos como esse aqui, desse podcast, para a gente realmente pensar assim, qual o meu papel para não deixar esquecer. Assim, por que é tão importante a gente pensar e não esquecer, para não cair do esquecimento.
Então, quando a gente vê publicações que mostram foto dos anos 60, anos 70, anos 80 e faz aquele choque de paisagem, nossa, eu não lembrava que a Praia de Boa Viagem era assim. Nossa, tinha casas antigamente? Nossa, não sabia, não sei. Então, assim, realmente é a gente assumir esse compromisso de sermos cidadãos pernambucanos, que a gente possa realmente lutar por essa educação patrimonial, começando com a nossa própria crítica, assim, até que ponto, né, assim, até que ponto eu também estou contribuindo no exercício do esquecimento. Eu acho que a gente, assim, que tinha muitos projetos pedagógicos de levar, assim, eu lembro do antigo primeiro grau e depois segundo grau, que hoje é ensino fundamental e médio, fazia parte do nosso calendário letivo nós irmos para não só espaços museológicos, que era Museu do Homem do Nordeste, nós irmos para o Museu da Cidade do Recife, Museu do Estado, fazia parte realmente do calendário letivo, mas que a gente pudesse realmente lutar por uma educação patrimonial para aquela coisa livre para todos os públicos, que a gente pudesse, inclusive, por que não pensar enquanto universidades, ensino superior, cursos de formação, MBA, quantas vezes nós paramos para a gente fazer uma experiência na cidade, da gente realmente brigar e dizer assim, não, a gente vai, se juntar, não, vamos realmente tomar a cidade para a gente. Então, falta muito também em nós, da gente também dizer assim, não, eu tenho parte também, assim, eu sou cúmplice do esquecimento. Então, se a gente não lutar por esses artesãos, por essa arte, de fazer a rede, de ter os teários, mesmo teários mecânicos, para ter as coxas, os jogos americanos, as camisas icônicas, ter a camisa com o nosso tubarão, camisa de Pernambuco, eu amo cuscuz. Então, todos esses signos que acabam sendo lugares de afeto, enquanto houver uma única pessoa que se importa, a cidade ainda continua viva. Mesmo a gente pensando que eu gosto mais dos mortos do que dos vivos, eu acho que a nossa cidade é muito viva, é muito rica, tem muita história, mas a gente tem que lutar muito para que os nossos equipamentos urbanos, com todas as conquistas e tragédias do século XIX com o século XX, a gente possa realmente acrescentar e experienciar, e não ficar esperando somente das políticas públicas para dizer assim, agora a Praça Nova foi entregue, houve uma restauração, vou aqui. Então, quanto de luta aconteceu para que o Cinema São Luís voltasse para a nossa cena. Então, a gente pode também brigar por outros espaços para também fazer a cena. Então, o mercado da Boa Vista, que é um mercado que também faz parte da cena da Boa Vista. Pode ser que a rua da Boa Vista, a rua da Imperatriz, esteja vazio, mas o mercado lá está lá bombando. Comida maravilhosa, música, então tem uma série de coisas que dizer assim, não, é terra arrasada. Não é terra arrasada. Eu acho que a gente tem que... Temos e a gente tem que brigar, e a gente brigar muito com as peixeira com peixeira, para que esse patrimônio continue a ser nosso e tenha significado para nós, não só para o turista. De fato. Pode falar, Juliana. E, assim, o importante, né? Para que isso ocorra, o governo, as legislações, elas têm que caminhar para que aquilo ali seja ocupado pela população em diversos usos, com diversas camadas sociais. Porque hoje em dia a gente tem um esvaziamento. A gente olha para os prédios, eles estão completamente abandonados. Para a gente conseguir voltar a esse fervor naquele centro do Recife, a gente precisa de uma política pública de policiamento, para que a gente tenha segurança de caminho em todos os horários. Porque dá 4 horas da tarde, quem é louco de atravessar alguma ponte? Eu.
Peraí. É porque Vanessa é um caso à parte. É um ser humano com outro Vanessa- patamar. É outro Vanessa patamar. é protegida em outras esferas. É. Então a gente não pode É levar muito em evoluído. Assim, tão bom andar Eu, após as 6 eu da não noite. gostaria, eu não gosto de andar, cruzar a ponte de meio-dia. Também, no sol quente. Eu Mas ia enfim, é extremamente importante que a gente não tenha o esvaziamento da cidade. Eu ia falar sobre esse ponto Que já acontece. do esvaziamento. Porque a gente tocou no bairro do Recife, bairro de Santo Antônio. Eu ia dizer, não tem 1.000 habitantes. Sim. Só que aí eu disse, pô, sou jornalista, não vou jogar esse à toa, essa estatística à toa. E aí eu pesquisei. Então, o bairro do Recife, ele tem 602 habitantes. É um absurdo. O bairro de Santo Antônio tem 447 habitantes, onde fica a nossa Casa da Cultura. Então, vamos botar no cálculo básico aí, tem 1.049 habitantes em 2 bairros gigantes da nossa região metropolitana. É Tem isso aí que o tá. São José? Não tem como, São José são 8.600. não tem como você ter uma cidade e bairros fervorosos com dinâmicas sociais se você não tem uma população vivendo. Sim. Porque existe um horário delimitado de uso do comércio. Só que, para que você tenha pessoas caminhando, você também precisa de segurança pública. Entende que é uma coisa puxando a outra. Então, e aí a gente vê também o ponto de vista que muitas das edificações, e isso é um problema seríssimo, tá, gente? Muitas das edificações no bairro de São José, existem lojas, os outros pavimentos são depósitos. E aí, por que a gente vê tantos incêndios sequenciais naquele bairro? Porque as pessoas, e aí eu vou puxar para minha área, elas não valorizam uma coisa chamada de manutenção preventiva. As nossas instalações elétricas daquelas edificações são horríveis. Um curto-circuito pega fogo. Se pegar em uma, você vê na sequência várias edificações pegando fogo. E aí veja o problema. Você tem edificações, grande parte nas outras são depósitos. E aí como é que você dinamiza a cidade dessa forma? Se você uniformiza o uso. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, para que você tenha uma ambiência, para que você tenha pessoas andando pela cidade, por aquela área, você precisa ter uma dinamicidade de uso. Você não pode ter o mesmo uso. Porque senão a cidade, aqueles bairros que existem esse tipo de uso, só tem movimento até as 4 horas da tarde. Que é o momento em que as pessoas estão largando às 5 horas porque tem alguma coisa chegando. Então, assim, para que aquilo ali funcione de fato, a gente tem que começar a ter, primeiro, que exista incentivo para que as pessoas voltem a usar as edificações históricas. E que essas edificações sejam requalificadas, né? De forma que essa requalificação privilegie as boas práticas de restauro. Porque não adianta só você ocupar e você descaracterizar. Você está perdendo a importância daquela história, daquele bairro. Então, veja, você precisa ter incentivo para que as pessoas voltem para aquelas edificações. Mas você precisa fazer uma compatibilização. Porque você precisa de ambientes com ventilação, que muitas elas não têm. Você precisa ter esgotamento sanitário nas edificações, refazimento de instalação elétrica, de coberta, esquadria. Então você tem que fazer com que aquela edificação seja habitável, com as mínimas condições de uso. E que naquela região complica um pouquinho porque tudo é tombado, né? Exatamente. Então, para que você tenha a volta dessa sociedade, a gente precisa seguir regras. Essa é a minha preocupação. Porque não adianta só você dizer assim, olha, agora eu vou vender aquela área para X pessoas e como é que isso vai ser feito? Vai ser preservadas as edificações? Vai ser só para uma parcela da sociedade que vai ter poder aquisitivo para comprá-las? Essa é a Entende? questão.
Então aí você começa a se preocupar porque você não sabe quais são os trâmites que isso vai ser seguido, né? Porque não adianta só você me dizer, Juliana, vamos todos, mesmo que uma parcela da sociedade volte, vamos dizer, retirando grande parte, né? Que seja só uma parcela da sociedade que tenha poder aquisitivo, certo? Mas como é que isso vai ser feito? Você vai descaracterizar as edificações? É interessante, você estava falando Entende? sobre essa questão dos múltiplos usos, e eu falei que o bairro de São José resiste, e o Gabriel deu uma informação que fecha. Né? Enquanto os outros dois que você falou, juntando, dá um pouco mais de 1.000 Ela tem habitantes. 8.667. Então, assim, esses mais de 8.500 pessoas que vivem no bairro São José sustentam o bairro São José. Sim. Né? É a resistência Movimento. que está aí. Né? É um movimento, é a moradia, é a existência de mercados. Sim, sim. Porque tem uma parcela do bairro que ainda é residencial, Sim. que ainda resiste. Mas aí, veja, se você não tem essa multiplicidade de uso, você esvazia a cidade. Quem é que vai ter coragem? Você já passou no Recife Antigo, ali, ou por trás do Cais Santa Rita, de 6 horas da noite? Infelizmente já. Pois é, só tem umas almas penadas, né, que Vanessa consegue ver. Ali, você tava falando do SESI ali, né? Aquele passando por ali. por trás. Passa ali pelo Cais Sesc, Santa Sesc. Rita, por Sesc, trás. Sesc. Gente, é horrível. É uma cidade fantasma. Por quê? Porque só tem... Primeiro, tem muita loja fechada de comércio. E segundo, só tem comércio que funciona de um determinado horário até X horário. Não tem como o tecido urbano ter a vivacidade se a gente não tem múltiplos usos. Se a gente não tem uma sociedade dinâmica naquele espaço. A Rua da Praia, a Rua do Rangel, Toda fechada. a Rua das Calçadas, dia de domingo de manhã. É fantástico você andar por ela. Vazia, mas é lindo. Você olhar os prédios, as fachadas. E um ponto, digamos assim, O próprio digamos, chão. um pontapé. Sim. Um pontapé que eu, como historiadora, penso nesse resgate de reocupar o centro da cidade, é começar realmente pelos edifícios modernistas, aqueles que são mais não fale não, porque assim meu coração palpita com pilotice, tudo mais. Principalmente a gente hashtag, né? Por quê? Porque além da questão Da Guararapes, né? começar por ali. Eu tenho A gente pensar realmente nas alternativas que você, como arquiteta, sabe, do conceito de loft, de fazer as estruturas tudo com conduítes expostos para não descaracterizar. Então, começar por ali, para a gente não acordar bestializado com implosões, né, política de gestão de terra arrasada e esses prédios irem abaixo. E com relação a São José, a loft, gente não faça loft, não. eu Porque, adoro, veja, vamos lá, você pega uma edificação e faz cheia de loft. A gente tem famílias. Pra você fazer um loft, você não dá dinamicidade. Porque um loft vai gerar o quê? Uma pessoa que vai chegar em um momento e vai sair. Não adianta de nada. Você precisa ter famílias morando ali. São tipo estúdios. Não, mulher, eu tô falando. Coisas grandes. Eu quero mais de 200 metros quadrados. Tá. Assim, não, eu sou esbanjadora. Entendeu? Eu nunca vi um loft com 200 metros quadrados. Minha gente, assim, eu gosto de 200 metros quadrados pra cima. Não, aí não é loft. Entendeu? Espaço, né, de requalificar realmente da parte de infraestrutura. O bairro de São José, que a gente não pode esquecer a dimensão do lote urbano português, que ele é estreitinho e fundo. Então, a importância de fazer realmente, quando a gente vê o momento ali, aquele momento que você bem lembrou do incêndio do cinema, do Cine Glória, né? Quando eu olho aquela arquitetura, assim, arqueologia de corte de parede, você vê toda aquela parede contando histórias pra... Então, ali é uma oportunidade
de uma tragédia que é um incêndio é uma oportunidade de requalificação também. Porque você pode refazer um projeto com um mezanino com melhores condições, sem agredir a estrutura do bem patrimonial, fazer com tanto o projeto hidráulico como o projeto elétrico com qualidade e aos poucos a gente ir retomando. E se eu lhe disser que o Cine Glória, ele, quando você olhasse para a coberta daquelas fachadas, era a fachada de coberta melhor que tinha, mais bem feita, Isso. com menos bolinho danos, de noiva, a coisa mais era linda. pelo menos por fora, era belíssimo. Aquilo ali, com certeza, foi uma instalação elétrica. Infelizmente. E infelizmente, mais uma vez, puxando o gancho do infelizmente, puxando o gancho do infelizmente, estamos há mais de 1h30 conversando. Uau, eu nem senti. Não E professor Arthur Garcia, eu acho que se o senhor, na próxima, o senhor faz, Gabriel, vamos fazer dia de quinta-feira de manhã. Porque aí a gente passa o dia todo. Sábado que a gente já traz uma galinha. Pronto, o senhor pega lá do bar que o senhor falou, o senhor pega, traz aqui, a gente já toma uma cervejinha, um negocinho diferente, um biricutico e conversa a tarde toda, beleza? A gente tava no off aqui, aí ele falou, eu acho que o ExudaCast virou uma conversa agora. Eu disse, não, o ExudaCast é uma conversa. É uma conversa. Só que com muito entretenimento e a gente garantiu o entretenimento e o ensino da mesma maneira, como sempre. E para encerrar, eu vou obrigar vocês a falarem ou uma palavra ou uma frase. Vanessa fica maluca. É ou uma palavra ou uma frase. Oh, meu Deus. Lembrando, não é ultra micro. Uma palavra ou uma frase que é o que significa o tema, né? O que significa a Casa da Cultura para cada um de vocês. Em uma palavra ou uma frase. Sucinta, por favor. E aí, professor? E aí, Vanessa? Poxa, uma pessoa que não consegue, não conseguiu usar aquele aplicativo que mudou de nome, porque 100 caracteres não dá pra mim pra começar, né? Dificílimo. Mas é valorização. Ela falou uma palavra, tá? Valorização. Vamos valorizar, Mas né, o a prelúdio Casa da Cultura, porque é realmente nossos espaços, é nosso. Então, assim, valorização. Valorize. E aí, Ju? A mesma coisa que Vanessa, assim, vou tentar ser bem sucinta. Quando eu penso em Casa da Cultura, eu penso da minha família, minha avó com a lojinha lá de Renascença. E eu penso que a gente precisa realmente ocupar aquele espaço, né? Que ele seja dinâmico, que ele tenha todas as suas lojas sendo utilizadas e que a gente tem potencial de cultura para colocar ali, né? Então, e que continue, por favor, as feiras, as oficinas, porque aquilo ali é muito importante como ponto de vista de disseminação da nossa cultura, né? Dos vários aspectos que existem, seja de dança de capoeira, seja de frevo, seja da Renascença, seja das esculturas. Então, e como do ponto de vista da arquitetura é emblemático. Show. E aí, professor Arthur? Aproveitando a deixa de Juliana, eu acho que a palavra para isso tudo seria resistência. Sim. Né? Há um painel e o nome do artista que fez o painel que está lá, por favor, Juliana, não tem aí nas tuas anotações não. Tem um painel que que tem logo na entrada que ele mostra inclusive o arcabuzamento do Frei Caneca. Né? Então, assim, é um processo de resistência. Fala sobre 1817, fala sobre 1824. É Abelardo. Abelardo? Eu tô só... Não sei. Depois a gente procura. Né? Procurem. Doutor Google agora. Doutor Google é importante numa hora dessa. Mas assim, tem, né, esse painel que mostra os processos de resistência das lutas de Pernambuco. Não deixa também, né, de ser essa busca pela vivência, pela cultura. Resistência.
Fale. Para fazer a pesquisa de campo sobre a casa de detenção, fiquei muitíssimo feliz. E nesse dia que eu estava lá para fotografar, para preparar, tinha turmas da rede pública estava visitando, subindo e descendo pela casa da... Fiquei muito feliz de ver esse uso realmente pedagógico de levar a ser aquela coisa. A gente pensa tanto no modelo do turismo bolha, que leva as pessoas em vans para conhecer os lugares, mas no dia que eu fui, deu uma alegria de ver alunos da escola pública lá. Então, assim, sim, é possível incluir Casa da Cultura e outros equipamentos urbanos, contar a sua história e trazer essa história temática que pode se trabalhar 1000 conteúdos, não apenas de história, para a sala de aula e para a vivência. É possível que esses estudantes tenham ido pela primeira vez, nunca tenham ido. E vamos nós também usar. Vamos né? embora, minha gente. Vamos comprar artesanato. Vamos comprar uma blusinha que a gente, em vez de comprar no shopping, no aeroporto, a gente vai comprar na Casa da Cultura. E só assim a gente consegue ver o painel de Cícero Dias. Ele tá estourado agora com o chat GPT. Parceiro. O Cláudio. Ô, gente, foi muito bom mesmo o nosso ExudaCast de hoje. E pra você que ficou com a gente até aqui, curte, pô. Compartilha. Manda pra aquele teu amigo, pra tua amiga, pro teu pai, pra tua mãe. Mãe, olha, esse feriadão, vamos dar uma passada lá na Casa da Cultura? Ou se não, leva aquele teu amigo leigo. Aquele teu amigo que não sabe de nada de Pernambuco. Você é tabacudo. Bora lá. A gente tem que ser pernambucano e tem que falar pernambuquês. Então, gente, muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Arthur. Obrigado, professora Vanessa. Obrigado, Juliana. De coração mesmo, ter vocês aqui. Desculpa o transtorno, porque esse ExudaCast já teve... Isso aqui, eu e tu, tá? Esse ExudaCast teve 3 datas marcadas e não rolou. E tá rolando hoje numa sexta-feira atípica, tá, meu povo? Então, eu agradeço demais pra vocês por terem vindo, por terem abrilhantado ainda mais o ExudaCast e transformado uma conversa em um momento aí de ensinamento, muita história, muita resistência, como o professor falou, e também de arte. Porque, no fundo, a gente falou da arte, a história e a resistência em tudo. Faltou a gente falar de alguma coisa? Assim, sempre falta, né, professor? O professor, eu pergunto, ele teve uma vez que ele tava na plateia, assim, ó, quando eu falei, faltou, ele... Faltou sim, faltou. Não, mas assim... São duas brincadeiras de conhecimento também, minha gente, não é isso não. Mas assim, brincadeira, a gente brinca muito. Assim, eu adoro vir pra gente trabalhar esses temas, sobretudo, da gente pensar, né, não só Pernambuco do passado colonial, o Recife do século XIX, Pernambuco do século XIX, mas que isso tenha significado pra gente do presente, pra nós, né, que eu acho que é muito importante. A gente ter e esse podcast ter sido assim, termos feriado nacional de Dia da Consciência Negra. Sim. E a gente saber quantas pessoas, né, escravizadas, afrodescendentes que foram para a casa de detenção e que hoje estão também como artesãos também na Casa da Cultura e tantos outros espaços, a gente ter esse sextor com todos esses elementos. Então a gente falou de construção, arquitetura, de saberes. E quem são esses excluídos que têm nome, têm etnia e somos nós. Então, se a gente não começar pela gente pensar como nossa cidade, que somos parte dela, somos simbiontes com a cidade, essa cidade também ela é cada vez mais roubada e ela vai realmente virar um fantasma. E a gente tem que trabalhar para que a gente possa conversar com esses fantasmas, porque a gente está falando para o mundo dos vivos. Show de bola. Então vamos todo mundo olhar para geral e dar aquele tchau. Tchau, tchau, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.